O Brasil deu mais um passo para descarbonizar a matriz energética nas próximas décadas e reduzir então as emissões de gases que provocam o efeito estufa. Essa semana, o Conselho Nacional de Política Energética aprovou a Política Nacional de Transição Energética. E sobre esse assunto, eu converso agora com Yuri Rugari Marinho, que é advogado e CEO de uma empresa de soluções ambientais. Muito boa noite, bem-vindo, Yuri. Boa noite, Simone, obrigado. Prazer em tê-lo aqui, viu? O principal objetivo, então, da Política Nacional de Transição Energética é fazer essa coordenação aí, essa trajetória, né, da transição energética. Vai integrar políticas governamentais para atrair investimentos. Até o ministro Alexandre Silveira falou, né, nessa estimativa que o país tem esse potencial aí, né, de arrecadar, receber 2 trilhões em investimentos, né, nesse prazo de 10 anos. Aumenta o potencial do Brasil para iniciar essa transição energética quando a gente fala de economia verde? Simone, boa noite a quem está nos ouvindo. Exatamente, o governo, então, com essa política nacional, né, de transição energética, ele quer traçar diretrizes, né, ele quer direcionar o comportamento do mercado, dos entes públicos, das universidades, né, e a gente, para fazer uma transição energética, ou seja, para mudar o sistema de produção de energia, consumo de energia, a gente precisa de uma mudança estrutural. Isso não é só no Brasil, o mundo inteiro, né, precisa de uma transição energética e de suas políticas nacionais ou políticas de blocos, né? Então, o que a gente está falando? Do combustível que a gente usa, de como ele é feito, do veículo que a gente usa, então avião, carro, moto, como a energia chega na nossa casa, como a gente consome, enfim, como a gente alimenta a nossa indústria. Então, todo esse sistema precisa ser alterado, né? Haverá uma transição de modelo. Então, a gente está falando de trilhões mesmo de reais ou de dólares, isso para o Brasil, né? Quem dirá para o planeta. Então, é um dos nossos maiores desafios como humanidade, fazer essa alteração, porque o que a gente precisa? Emitir menos gás de efeito estufa. Então, a gente precisa mudar o modelo, né, de energia que a gente consome, porque esse é o principal fator global de mudanças climáticas. Então, o governo ele deu esse passo. Essa semana foi um pacote de 7 resoluções, deve vir muitas mais, e está dentro de um contexto de descarbonização, né, do nosso país e de indução de uma nova economia. Mudanças estruturais, como você falou, ações, né, que devem chegar para estimular a economia verde que a gente está conversando aqui, né, Yuri? E o país tem esse potencial, quando a gente fala em aumentar a mistura aí do biodiesel, né, hoje está em 14%, espera-se que avance, não é, para 20, 25%. Temos aí a soja, mamona, sebo, não é, ajudando nesse processo todo. O diesel verde, etanol, a gente vê com a participação hoje nessa mistura na gasolina em 27,5%, né, com perspectivas aí para subir mais. Combustível sustentável de aviação, a gente fala muito aqui, não é? Navegação também. E o biodiesel, puxando para ele, tem esse papel importante, né? Quando a gente fala nesse desenvolvimento sustentável, ajudando toda uma cadeia aqui do agro, né? Que está por trás de tudo isso. Políticas públicas que incentivem cada vez mais esse uso do biodiesel para fomentar a cadeia produtora, não é? Simone, é isso, né? O Brasil, ele é um país que produz, é um país que produz muito dentro do agronegócio, né? A produção voltada para biodiesel é relevante dentro do país. Então, a gente, em território, é muito bem posicionado, né, como país. Em conhecimento de produção, a gente é muito avançado. Em eficiência da produção, a gente é o principal, né, do planeta. E a gente produz com conservação, né? O Brasil tem uma legislação que exige de quem produz no ambiente rural, né, no agronegócio, que tenha áreas de preservação permanente, que tenha reserva legal e mais alguns institutos, né, de proteção. Então, o Brasil aprendeu a produzir com conservação e o país produz e tem florestas, né, ainda, o que é também já uma solução climática, né, que a gente chama solução baseada na natureza. Então, essa produção de biodiesel que você apontou, outros tipos de produção, né, agropecuária, o sistema que o modelo que a gente gera energia, né, de eólica, solar, hidráulica e tantas outras, né, biomassa, que a gente já tem, são muito importantes para a gente gerar energia e o nosso consumo de energia não ser um fator impactante, né? Então, se a gente tivesse uma base termoelétrica, outras bases que outros países têm, seria mais complicado, mas o Brasil já teve um dever de casa realizado nesse sentido e pode fazer muito mais. E parte dessa energia pode ser exportada, né, como é o caso de hidrogênio verde.
mas a gente pode exportar outros modelos, né? Temos outras formas de exportar essa energia e aí com isso a gente descarboniza outras economias. Né? Verdade. E para a gente já ir terminando aqui, deixa clara essa intenção do Brasil, não é, de que quer chegar, tem condições de chegar com a sua matriz energética cada vez mais limpa, né? Posiciona também o Brasil também nas discussões mundiais e em fóruns importantes, né, que tratam de mudanças climáticas. Agora, no final do ano, no Azerbaijão, a COP29, mas a gente está falando também da COP30, que vai acontecer o ano que vem aqui no Brasil. Ou seja, são passos importantes que o Brasil tem dado, né? Mas a gente precisa chegar daqui a 10 anos, enfim, com mais avanços aí. Você citou aí nessa mudança estrutural. Se chegar com mais ação para a gente ver toda essa mudança, não é? Exatamente. Nós vamos acompanhar agora em setembro, lá em Nova York, a Semana do Clima, né? Nova York faz isso todo mês de setembro e nós estaremos lá fazendo acompanhamento disso. O governo brasileiro vai mandar representantes, terão também empresas lá. A transição energética é tema. Depois, em outubro, na Colômbia, de novo, é tema. O evento é de biodiversidade, né? Na Convenção de Biodiversidade, mas também é tema, transição energética. No Azerbaijão, em novembro e dezembro, de novo, finanças sustentáveis, mais transição energética. E no ano que vem, o Brasil vai receber a COP30 em Belém. E são movimentos internacionais, né? São acordos internacionais, os países têm compromissos, como é o caso do Acordo de Paris, em 2015, o mais recente. E a gente precisa de atitude, como você falou, né? Então, nós precisamos do governo se posicionando, legislação, economia, a economia agindo, né? O financeiro, os bancos, as empresas investindo nisso, porque é necessário para o nosso modelo de vida, é necessário para o nosso modelo de produção, né? E para a nossa qualidade de existência. Então, isso é indispensável para a gente não ter o aquecimento acima de 1,5 graus e para a gente poder viver sem essas queimadas que a gente está acompanhando, as secas que a gente está vendo, né, que estão levando vidas, né? Verdade, situação difícil quando a gente fala para o agro, você citou aí as queimadas que estão ocorrendo, enfim, muito prejuízo, como você falou, não só quando a gente fala dos prejuízos materiais, mas toda a biodiversidade que vai embora também. No caso, até a gente estava comentando aqui em relação ao plantio, não é, da cana-de-açúcar, leva tudo, né? A gente vê aí que vai ter que investir nessa plantação, ou seja, custo chegando e pode chegar na ponta final, que é o consumidor. Isso quando a gente está falando só de uma parte, né, cana-de-açúcar. Yuri, muito obrigada pela tua participação hoje aqui comigo no nosso jornal e até uma próxima oportunidade, viu? Agradeço, uma boa noite a todos e todas.